de levar o pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui lemos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender a Escritura do Senhor. A palavra é viva, nos dê sabedoria a compreendermos a Tua palavra. A Tua palavra é viva, Senhor. Que possamos ser tocados, impactados, transformados pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, aqui nós vamos ver um texto a qual o Senhor nos direcionou para ministrarmos neste culto de hoje, que é um culto de missões, mas é uma palavra qual nos leva a refletirmos alguns pontos importantes sobre uma vida em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer que eles deixando, no versículo 10, Dalmanuta, uma cidade, uma localização, eles estavam indo, e a Bíblia vai nos dizer que os discípulos esqueceram de levar pão. Levaram, no versículo 14, apenas um pão. Em outras traduções, talvez está escrito, levaram um pedaço de pão. E nós vamos ver então que houve uma preocupação dos discípulos sobre isso, a saber que talvez faltaria o alimento naquelas circunstâncias que estariam embarcando e indo para Betsaida. A Bíblia vai dizer que Jesus, no versículo de número 15, Jesus disse: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Os discípulos, quando ouviram isso, Jesus no barco dizendo, Jesus era onisciente, a onisciência sabia que os discípulos estavam preocupados porque não levaram pão. E Jesus, ele disse, olha, tomai cuidado com os fermentos dos fariseus e o fermento de Herodes. Então Jesus estava dizendo, toma cuidado com os fermentos dos religiosos e também com o fermento daqueles que são da política ou que são envolvidos também e se deixam envolver com a religião. Tome cuidado com este. E os discípulos, ouvindo essa palavra de Jesus, a Bíblia no versículo 16 diz, eles razoavam entre si dizendo, é porque não temos o pão que ele está dizendo isso. Os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava querendo ensinar, mas tudo bem, né? Os discípulos ali estavam aprendendo com o mestre algumas coisas. Então é normal quando Jesus começa a falar, ou quando a palavra começa a dizer, a gente tem algumas dúvidas, será que está querendo dizer isso mesmo? Será que é alguma coisa? Mas a Bíblia vai dizer que eles ficaram entre eles ali conversando, dizendo, mas ele está falando isso por causa que nós esquecemos o pão, porque os fermentos, né, não podemos comer qualquer alimento. E a Bíblia vai nos dizer, e Jesus, no versículo 17, conhecendo isso-lhe, para que arrazoais e não tendes pão, não considerastes nem compreendestes ainda, tendes ainda o vosso coração endurecido. Olha o versículo 18. Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouves, e não vos lembrais. Aí Jesus dá um sermão para os discípulos. Jesus estava querendo dizer para os discípulos, minha preocupação não é do pão que vocês estão achando. Porque vocês não lembram quando tinha 5.000 homens para ser sustentado com 5 pães, eu saciei a vontade de todos, ainda lhes sobraram 12 cestos? No versículo de número 18. E não lembrais vós quando tinha 4.000 pessoas para ser alimentada, tinha apenas 7 pães, e com 7 pães eu multipliquei 4.000 homens, e ainda sobraram 7 cestos cheios? Outra mensagem de Jesus.
no versículo 21, e ele lhe disse: como não entendeis ainda? Vamos analisar o texto um pouco. Porque depois Jesus ele vai para Betsaida e ali Jesus vai dar um ensinamento através dessa palavra que Jesus deu no barco para os discípulos. Irmãos, Jesus ele é o supridor de todas as necessidades. Jesus ele se preocupa mais com o seu comportamento de ser influenciado por outras pessoas do que com a despensa da nossa casa. Jesus ele disse: toma cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. E os discípulos pensavam que era outra coisa, achavam que era por causa da falta de alimento que estava levando no barco. E Jesus disse: para mim multiplicar não precisa muita coisa. Eu alimento 5 homens com 5 pães. 5.000 homens com 5 pães. Eu alimento 4.000 homens com apenas 7 pães. Não existe o que eu não possa fazer. Mas acautelai-vos. Tomai cuidado com a influência que pode levar vocês à ruína. Essa era a preocupação de Jesus. Porque Jesus falou: eu garanto o seu amanhã. Mas o seu amanhã, você tem que se cautelar para não ser influenciado e ser levado a outras doutrinas que não levam Cristo nela. Essa era a preocupação de Jesus. E essa ainda é a preocupação de Jesus para o tempo de hoje. As heresias, uma mensagem que não tem cristocêntrica, que não tem Cristo como base principal de uma mensagem, aonde leva objetos no lugar da única coisa que deveria ter, que é a palavra viva. Jesus disse: toma cuidado, acautelai. E os discípulos ouviram essa mensagem de Jesus, mas eu imagino que Jesus falou: não adianta só eu falar para eles isso, porque eles estão aprendendo ainda. Eu vou entrar em Betsaida e ali eu vou fazer um milagre na vida de um homem, e quando eu fizer esse milagre, eles vão entender o que eu quero dizer. Porque Jesus ele disse aqui, no versículo de número 18: tende olhos e não vedes. Então os discípulos tinham olhos, eles viam as coisas naturais, eles viam as coisas terrenas, mas Jesus estava falando de coisas espirituais, ligadas do reino para a igreja, ligadas do reino para os homens que aqui tem chamado Deus. E agora no versículo de número 22, Jesus ele chega a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que tocasse o cego. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Quando Jesus chega em Betsaida, ali apresentaram um cego. E aquele cego, Jesus também vai dizer que ele pega o cego, e este cego Jesus pega pela mão. E Jesus pegando o cego pela mão, Jesus ele leva para fora da aldeia, do lugar que ele estava ali residindo. Vamos mais adiante. Tem um ensinamento depois para nós. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, Noé o fez ali, cuspindo nas mãos, passou nos olhos daquele homem, pondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantou, se ele via alguma coisa. E levantou-lhe os olhos e disse: vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. E o versículo 25, depois tornou pôr-lhe as mãos nos olhos novamente, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E que Jesus fala no versículo 26, que mandou para a sua casa, dizendo: não entre mais nesta aldeia. O que eu quero trazer para hoje para os irmãos? Existem algumas interpretações aqui neste texto. Muitos podem dizer: o milagre de Jesus às vezes é aos poucos, não é de uma hora para outra. Jesus ele opera da forma que ele quiser. Jesus ele opera agora, naquilo que você precisa, ou ele vai operar em tempos, para que totalmente seja ação. Outros vão dizer que este texto significa aqui em duas cegueiras: a cegueira física e a cegueira espiritual.
Se nós tratarmos este milagre com o ensinamento de Jesus no barco, nós vamos dizer que Jesus, a primeira cegueira que operou naquele homem, estava mostrando para os discípulos de uma cegueira espiritual. Que o homem enxergava, mas enxergava homens andando como se fosse uma árvore. E quando o homem não tem uma visão completa das coisas de Deus, enxerga as coisas de uma forma ao contrária, ou daquilo que não se existe. Então, quando aquele homem enxergava homens que pareciam ave andando, isso quer dizer que a visão do homem existia, mas não enxergava o que era correto. E muitos, Jesus estava dizendo aqui para os seus discípulos, para nosso ensinamento, muitos podem ter visões, mas as visões espirituais, quando é necessário ser liberta, o homem ele precisa de um grande tratamento. E agora esse homem, então, Jesus, ele põe a mão de novo, faz com que ele fixe os olhos, e a Bíblia fala que ele enxerga novamente. E ele enxergando novamente, ele começa a ver tudo normal. Ele foi sarado dessa visão. E agora a Bíblia vai dizer que Jesus ele fala, não entrai mais nessa aldeia. E eu pude tentar entender e perguntar para Jesus, por que o Senhor disse para aquele homem não entrar mais nessa aldeia? Para ele ir na casa dele e ali, ele ficar ali e não entrar mais naquela localização. Porque, irmãos, aldeia é lugar aonde as pessoas habitam e é lugar aonde existem já os seus costumes. Todo país tem os seus costumes, tem as suas religiões, tem os seus ensinamentos, e a aldeia também era da mesma forma. Quando Jesus no barco ele disse, tomai cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Quer dizer, eles têm já as suas mensagens, eles já têm já os seus ensinamentos, eles já têm a forma que eles adoram. Então tomai cuidado com isso. Então quando Jesus ele leva os discípulos a essa aldeia, e tirando esse homem da cidade de Betsaida e leva para fora para operar um milagre, a Bíblia vai dizer então quando Jesus opera, ele fala, mas não entra mais nessa aldeia, porque essa aldeia poderia influenciá-lo novamente e ele poderia novamente cair com as suas vistas totalmente que não estivessem sã novamente. Então o que eu aprendo e passo esta noite para os irmãos neste culto que nós estamos aqui hoje? Existem muitas preocupações na nossa vida. Existem muitas preocupações que muitas das vezes nós valorizamos mais as preocupações do que aquilo que Jesus tem nos chamado. Jesus chamou a sua igreja para ser o sal e a luz dessa terra. Sim ou não? Jesus não chamou você para ficar sentado no banco. Não, Jesus não chamou. Jesus não chamou você para ficar atrás de uma televisão escutando mensagens. Não, Jesus não chamou. O que Jesus ele fez? Ele levou o Evangelho para a terra. E trazendo o Evangelho, ele chamou vidas para que pudesse ali viver o Evangelho e levar a salvação, como a irmã Saraí falou. Então Jesus te chamou para fazer a obra. Os discípulos estavam no barco, perguntando entre eles de uma preocupação física que eles talvez iriam enfrentar com apenas um pão. Irmão, quando você ficar preocupado com o dia de amanhã, o que você vai se alimentar, você nunca vai fazer a obra de Deus. Se você ficar preocupado com o pão, você nunca vai ver e nunca vai ser um instrumento de milagre. Porque Jesus ele fala, você se preocupa com coisa que não precisa, e com coisa que tem que se preocupar, nós deixamos para lá. Porque o que é muito mais importante é não entrarmos em heresias e deixarmos de fazer o que é certo, do que se preocupar com o pão, porque Jesus ele vai suprir as necessidades. Ah, mas não tem, na minha despensa só tem um pão. E Jesus ele deu um ensinamento, ele falou, um pão para mim se transformará em milhares de pão. Porque Jesus ele não quer que nós venhamos nos preocupar pelo dia de amanhã, o que comer, o que se vestir, não é? Jesus ele não quer, porque ele sabe que isso, os gentios já se preocupam, aqueles que não têm Deus. Trabalha-se muito, se desgasta muito, vive-se muito, se planta-se muito, e na verdade acaba deixando de ter o tempo para viver com a obra que Deus tem para realizar em cada um de nós. Então, o tempo que nós
nós estamos vivendo hoje é o tempo da urgência. Olhai em João 4, olhai para os campos. Porque quando os discípulos chegaram para Jesus no João, capítulo 4, ele falou: mestre, trouxemos aqui a comida. E Jesus ele falou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E os discípulos novamente eles perguntaram: mas Senhor, entre eles, mas quem trouxe comida para o mestre? E Jesus diz: olhai para os campos. Ainda achais que ainda há estações a chegar. Mas Jesus disse: o tempo já é agora. Já é o tempo. Então, os discípulos estavam no processo. Esse processo é um processo de mudanças, de comportamentos, daquilo que já foi implantado pelo homem através da nossa vida. Então, o que nós crescemos e o que o mundo diz, nós temos que crescer, batalhar, conquistar, adquirir, viver, aproveitar. Você tem que viver o seu mesmo, você tem que ser feliz, você tem que conquistar aquilo que você tem almejado, e depois você vai envelhecer e vai morrer. Isso é ensinamento de homens, mas ensinamento de Deus não é esse. Ensinamento de Deus, Ele quer que você resgate o que tinha se perdido, que é o reino na tua vida, e você possa transportar o reino para dentro de você e entender que o mais importante é você ser um instrumento na mão de Deus. O mais importante é nós termos um instrumento na mão daquele que nos chamou. Então, o que Jesus estava ensinando para os discípulos é que eles tinham que mudar os seus comportamentos da lógica humana. Porque, irmão, a lógica humana ela vai te levar sempre para longe dos cuidados de Deus e achar que Deus não vai suprir aquilo que Ele diz que vai suprir. Isso é lógica humana. Mas você não vive por lógica humana. Você vive e eu vivo por sobrenatural da parte de Deus para com aqueles que nele crê. Eu vivo o sobrenatural, você vive o sobrenatural, você vive o sobrenatural. Então a sua vida não é natural, ela é sobrenatural. Porque aquele que te chamou, ele cuida de você. Para que você não se fadiga com as coisas dessa vida e deixe de fazer aquilo que ele tem de urgência para a sua vida. Esse tempo que estamos vivendo de pandemia é ruim, mas é bom também. Você tem mais tempo na sua casa. Você tem mais tempo para orar. Você tem mais tempo para ler a Bíblia. E se você perde esse tempo que Deus está te dando para fazer coisas que não levam a nada, você está deixando de viver a vida, não está ganhando. Não é? Está deixando de viver. Porque Jesus está dando tempo. Porque pode ser, se você não se alimentar verdadeiramente na palavra que é viva, vai vir um fermento dos fariseus, fermento de Herodes, e você vai cair na conversa, aí vai congregar onde não deve, vai ouvir mensagem que não deve, daqui a pouco nós já estamos totalmente vivendo um evangelho que não é mais evangelho. Mas aquele que conserva a palavra de Jesus e guarda no seu coração, como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Então, irmãos, eu deixo essa mensagem para a amada igreja, que possamos conservar este evangelho. A urgência do evangelho da igreja do Senhor, irmãos, é ganhar almas, é levar o evangelho, é salvar, é levar a palavra de boas novas, é dizer para o homem que ainda há esperança, não porque o que Jesus vai fazer, porque Jesus ele sempre vai operar um milagre na vida daqueles que estão esperando por ele, mas Jesus está dizendo há uma necessidade naqueles que ele tem chamado hoje. Então, Jesus deu dois ensinamentos, para aqueles que foram chamados e para aquele que recebeu o milagre. Porque quem foi chamado tem que ser instrumento de Deus. E aquele que vão receber o milagre, eles vão ter que curar suas cegueiras espirituais para que possam reconhecer o Evangelho em Cristo e assim ser salvos. Em qual grupo nós estamos vivendo? Se você vive no primeiro grupo que andava no barco, estava preocupado com o pão, mas Jesus disse, tomai cuidado com os fermentos, mas Jesus ele disse, você não viu o milagre que eu operei no meio do deserto com os pães? Nós estamos nesse barco. A igreja é uma grande embarcação. E esta embarcação, Jesus está dizendo, eu preciso ensiná-lo
a viver o Evangelho para que quando vocês entrarem nas aldeias sejam vidas salvas. Porque como já disseram aqui, se você está desanimado, você não vai pregar o Evangelho. Se você está preocupado demais com essa vida, você não vai pregar o Evangelho. Porque você vai falar, não, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso sustentar, eu preciso do pão, eu preciso guardar, eu preciso somar, eu preciso acrescentar. E Jesus vai chegar para você e falar, o que você tem feito na minha obra? Quais são as necessidades? E Jesus tem nos chamado esta noite para a grande urgência. A grande urgência, Jesus já tem nos selecionado para que possamos levar o Evangelho de salvação. Se os discípulos estivessem preocupados, imagine, irmão, vamos analisar, vamos aqui nesse texto imaginar. Se os discípulos estivessem conduzindo essa embarcação, se não fosse Jesus, fosse só os discípulos, Jesus já estava em outro lugar. Eles chegaram no barco, começaram a andar ali na navegação e falaram, meu Deus, esquecemos os pães. O que eles iriam tomar talvez? Não, vamos voltar e vamos adquirir os pães e aí vamos passar para o outro lado. Ou então, se eles tivessem ido, não, esquecemos o pão, só tem um pão, aqui ninguém vai fazer milagre, então vamos chegar até Betsaida e ali vamos buscar alguma quitanda, uma padaria, alguma lojinha, vamos comprar um pão. E já ia perder o foco da salvação. Por isso que Jesus está dizendo, olha, repara-se na urgência. Não se prenda com as coisas passageiras, porque a traça e a ferrugem tudo consomem. Mas não se esqueça que aquilo que é eterno é almas que vão para o céu, não são objetos, não são coisas. São almas. As almas vão para o céu. E quando nós chegarmos na presença do Todo-Poderoso, Ele vai dizer quais são as suas obras. Apresenta a mim. Alexandre, irmão Alexandre, apresenta as suas obras. E eu vou dizer, adquirir algumas cadeiras, adquirir algumas mesas. As obras, quais são as obras? Aquela alma. Jesus, Ele vai ver as almas que você pregou o Evangelho. Jesus vai ver qual foi o tempo que você gastou em pregar o Evangelho. Se foi no videogame, como já foi testificado aqui, não importa. Se for através de uma internet, não importa. Se for pelo panfleto, não importa. Se for por uma Bíblia em inglês, não importa. O que importa é levar o Evangelho. Aleluia. O que importa é levar as boas novas. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai fazer a obra. Você não precisa ter muita sabedoria não, porque é o Espírito Santo que vai convencer o pecador. O importante é sair semeando. Porque a terra que for cair, é o próprio Espírito Santo de Deus que vai dizer, vai fertilizar, vai dar frutos, porque é o próprio Deus que cuida disso. Então não é o problema de quem semeou, de quem plantou, de quem colheu. O importante é nós semearmos, porque não importa quem vai colher. O importante é o que você fez. O que você fez foi semear, e o Espírito Santo deu crescimento, e aí aquela alma foi para o céu. E é isso que Jesus nos ensina no dia de hoje. Guarda essa palavra, guarda este Evangelho, sabendo, irmãos, que não foi com coisas corruptíveis que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou com coisas boas, com a sua palavra, com o seu Evangelho, com coisas que o mundo não valoriza, e aquilo que Jesus nos chamou. Irmãos, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Não deixe de dizer as boas novas. Pega um panfleto, entrega, coloca num post, entrega para alguém, faça alguma coisa, mas não deixe de fazer a palavra que diz, que a palavra de Deus diz, pregai as boas novas. Aleluia. Porque, irmãos, o pastor Alexandre prega aqui no púlpito é fácil, porque só tem crente aqui. Só tem crente. Talvez os que estão assistindo pela internet só são crentes. O que Jesus ele quer é que nós saímos daqui e levamos a mensagem para quem não é. Porque para quem é, o alimento está aqui, a palavra de Deus. Mas para quem não é, você é o alimento deles também. Você é o instrumento de Deus. Nós somos o instrumento de Deus para levar o alimento. Aleluia! Nenhum alimento vai ficar dentro de um prato se você não colocar o prato para o alimento estar colocando. O que Jesus está dizendo, você é o mecanismo que eu vou te usar para levar a minha palavra para o homem caído. Aleluia, graças a Deus. Nós somos os mecanismos do Senhor. Nós somos esse instrumento na geração que nós estamos vivendo. E agora o que Jesus nos diz, pela palavra do Senhor, não entre mais nas aldeias.
Jesus dá esse conselho para o homem que acabou de ser, da sua vista, liberta. Não entre mais nessa aldeia. E Jesus está ensinando também para os discípulos. Porque às vezes, talvez na aldeia, vai ter alimento. Na aldeia vai ter mais gente. Mas Jesus ele disse, ali não é seu lugar. Porque o lugar ali, muitas das vezes, é de influência que não levam para a glória de Deus. Então nós temos que tomar cuidado para onde nós estamos andando. Aonde a presença do Senhor não for, não entre lá. Aonde a presença de Deus não for te alcançar, não ande nesses caminhos. Os caminhos que nós temos que andar é caminhos trilhados por Jesus para com a sua igreja, para que nós possamos chegar e salvar a vida. Agora, irmãos, Jesus poderia operar um milagre dentro de Betsaida? Poderia. Mas Jesus tirou o homem para fora. E foi até interessante que Jesus pegar na mão do homem e falar, vem cá, eu não vou curar você aí dentro dessa cidade, dessa aldeia, não. Vou tirar você dessa aldeia. Eu vou curar você do lado de fora. Jesus, ele dá um ensinamento. E muitas das vezes, irmãos, se nós ficarmos naquele movimento, naquele localização, naquele local, nós não vamos ganhar nada. Jesus, ele disse, é necessário sair um pouco. Do que ficar com uma mente totalmente estagnada naquilo que nós achamos que é natural. O natural daquele homem não era viver mais naquela aldeia. O natural daquele homem, quando Jesus operou o milagre, era ele sair daquela aldeia e viver uma nova vida. E é isso que Jesus traz para nós. Que possamos viver o Evangelho de Cristo e levar a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo. Amém? Vamos ficar de pé neste momento? Graças a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Jesus é fiel, irmãos. Aleluia. A palavra de Deus é verdadeira. Que nós possamos sair esta semana e dizer, eu tenho uma incumbência do céu para a minha vida. Glória. Eu tenho que mencionar a palavra de Deus para alguém. Aleluia. Irmão, quando você não prega mais a palavra de Deus e você não se sente mais incomodado com isso, vigia na terra. É verdade. Vigia porque os seus caminhos não estão mais sendo caminhos que levam à glória de Deus. Quando você tem uma oportunidade e você não prega a palavra, o Espírito Santo de Deus fala, por que você não falou? Por que você não disse? Por que você não entregou? Fique sabendo que Jesus ainda está te conduzindo. Mas quando você não se sente mais prazer em dizer sobre o Evangelho, não se sente mais prazer em pregar as boas novas, isso é uma grande preocupação, porque pode ser que o fermento dos fariseus e o ferimento de Herodes pode estar te contaminando. E você não vê o mesmo valor que tinha o alimento puro. Porque quando era chegada a Páscoa, isso também dá um ensinamento, mas não vamos pegar ali, nós já vamos terminando já. Porque na época que antecedia a Páscoa, na época que passava a Páscoa, ninguém poderia comer pão com fermento. Isso quer dizer, tudo era consagrado a Deus e o fermento significava algo que Deus não queria trazer para o coração do homem, que era o alimento com fermento. Então, irmãos, quando nós trazemos isso para nós, as coisas que Deus não quer, as coisas que Deus repugna, as coisas que Deus não tem prazer, e nós trazemos para nós, com certeza nós vamos deixar de fazer aquilo que agrada a Ele, para fazer o que agrada a nós. É verdade. Amém? Amém. Vamos orar neste momento, vamos agradecer ao Senhor e louvamos a Deus por esta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus. Aleluia, nós oramos, Senhor, neste